E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área, o seu mentor na preparação para concursos públicos. Estava meio sumido aqui do YouTube, né? Pois é, nos últimos dias, nas últimas semanas, foram várias alterações, várias modificações em minha rotina, mas o mais importante é que agora eu estou de volta aqui no canal e voltarei a postar regularmente os nossos vídeos de orientação para concursos públicos. E mais importante do que isso, estou retornando aqui com as postais regulares em um momento muito especial. A publicação do edital do concurso do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E como meu compromisso com a sua aprovação em um concurso público, a partir de agora, todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, você vai ter um vídeo aqui no canal com orientações exclusivas para que você possa realmente conseguir a sua aprovação nesse concurso do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então você vai receber um verdadeiro passo a passo, uma orientação para que você possa saber exatamente como identificar suas falhas, como corrigir essas falhas e conseguir a tão desejada aprovação em um concurso público. Então você já vai agora se inscrever no canal. Logo na sequência, você vai ativar o sininho para sempre que eu postar um vídeo aqui, todas as terças e quintas, você ser automaticamente notificado ou notificada. E um outro detalhe muito importante, eu quero também que você vá me acompanhando lá no Instagram, @professorfp, de Fabiano Pereira, porque nós vamos começar no Instagram um projeto Direito Administrativo em 60 minutos. Todos os dias, sem exceção, eu vou apresentar um vídeo de 1 minuto revisando um ponto do edital de direito administrativo para esse concurso do TRF, tá bem? Ele vai ser muito útil também na sua preparação. Aqui você aprende a estudar de verdade para esse concurso do TRF da Quarta Região. Lá no Instagram, nós vamos gabaritar a prova de direito administrativo juntos. Combinado? Olha, provavelmente você já assistiu a algum webinário, você já assistiu a alguma aula de orientação, de esclarecimento sobre os tópicos do edital do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então eu não vou aqui analisar item por item do edital. Não, não é esse o meu objetivo. O que eu quero aqui é selecionar 5 itens que estão diretamente relacionados no edital e que para mim fazem toda a diferença no seu processo de preparação para esse concurso do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tá? E você vai perceber que se você conseguir visualizar com muita nitidez tudo que eu vou te apresentar aqui, a sua preparação vai ser muito mais eficaz. Quais são esses 5 itens que eu particularmente julgo essenciais e que tem que chamar a sua atenção? A Fundação Carlos Chagas é a banca examinadora do concurso. Ora, professor, para mim, nenhuma novidade disso. Estou sabendo há muito tempo que a FCC seria organizadora. Tudo bem. Só que isso nos traz uma informação implícita. Qual é? Não queira perder tempo com aprofundamento nas disciplinas jurídicas que estão sendo cobradas nesse concurso. Por quê? Porque a Fundação Carlos Chagas não vai se aprofundar. Eu não estou dizendo para você deixar de lado a jurisprudência, não estou dizendo para você deixar de lado a doutrina, não. Mas você tem que ter um foco na resolução de questões estilo Fundação Carlos Chagas. São questões, em sua maioria, com fundamentação na lei e, em alguns tópicos específicos, a gente já sabe que a FCC tem o hábito de se aprofundar um pouquinho, abordando doutrina ou jurisprudência. Então aqui nós temos um formato diferente de preparação. Eu preciso ler a lei seca, professor? Sim. Sempre que possível, se organize para fazer a leitura da legislação. Então, paralelamente ao seu processo de preparação, às suas videoaulas, à leitura do seu PDF, reserve um tempo para fazer a leitura da lei seca. Porque em relação às disciplinas jurídicas, eu particularmente penso que algo em torno de 80% das questões versarão sobre o texto da lei. Então, de nada adianta você ficar se aprofundando em jurisprudência pesada, em doutrina pesada, sendo que a banca não vai se aprofundar nesse nível. Segundo item, a prova contém 50 questões. Porém, algumas questões de peso 1 e outras questões de peso 2. O que significa isso? Olha, quando você for parar
para realizar o seu planejamento de estudos, seja um ciclo, seja um quadro de horários, você tem que ter em mente que a sua distribuição de tempo não pode ser igualitária entre todas as disciplinas. Vou te dar um exemplo. No cargo de técnico judiciário, nós temos 20 questões de conhecimento básico. Dessas 20 questões de conhecimento básico, 14 são de português e 6 são de raciocínio lógico. Você acha coerente você distribuir o mesmo tempo de estudos para português e raciocínio lógico? Provavelmente não. E vou um pouco mais além. Nós temos 30 questões de conhecimentos específicos no cargo de técnico, abordando disciplinas jurídicas. E essas disciplinas, essas questões, têm peso 2. Isso significa, em outras palavras, que a prova de direito ela vai lhe atribuir 60 pontos, enquanto a prova de conhecimentos básicos apenas 20 pontos. Isso significa que é muito mais vantajoso para você errar uma questão de português ou raciocínio lógico, matemático, do que errar uma questão de direito. Se você erra 2 questões de direito, isso representa 4 pontos. Se você erra 2 questões de português, isso representa 2 pontos. Então, nada mais coerente do que você dedicar um tempo maior às provas de peso 2, às questões de peso 2. Então, quando você for fazer a sua distribuição do conteúdo, muita atenção a esse pequeno detalhe. Terceiro, crie uma rotina de treino para redação e ou estudos de caso. Gente, ninguém aprende a escrever do dia para a noite. Até a data da prova, você vai ter aproximadamente 8 semanas de estudos. É um tempo bem razoável para você aprender a escrever com muito mais clareza, com muito mais eficácia. Mas para isso, você tem que criar o hábito de escrita. Você tem que escrever regularmente. Eu aconselho que você se organize, que você se planeje para escrever, no mínimo, 2 redações por semana. Se você vai pleitear o cargo de técnico judiciário. Se você for pleitear o cargo de analista judiciário, essa regra permanece, tá? Em regra, 2 estudos de caso por semana. É óbvio que com relação ao analista, a perspectiva é um pouquinho diferente. Por quê? Porque mais importante do que você ter uma estrutura para apresentar a resposta, você precisa ter um conhecimento do conteúdo que está sendo cobrado. Ele é extremamente importante. Já na prova de técnico, talvez o conhecimento de atualidades em si, ele seja menos importante do que a estrutura da redação. Porque se você tem uma estrutura muito bem fundamentada aqui dentro, quando chegar na hora da prova, independentemente do tema que for cobrado, você consegue extrair o pouco conhecimento que você tem e colocar naquela estrutura que você trabalhou durante essas 8 semanas. Então, muita atenção. Se for redação, trabalhe uma estrutura prévia, para na hora da prova você só colocar o conteúdo dentro daquela estrutura. Posteriormente, nós vamos falar sobre isso aqui no canal, tá? Ainda para o TRF da 4ª região. E se for estudo de caso, óbvio que você tem que ir se aprofundando no conteúdo e já vou chamar a sua atenção para a leitura dos informativos, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Porque as chances de essa questão vir lá dos informativos do STF/STJ é muito grande. 4º item. Foco nas disciplinas que você possui menos conhecimento. Às vezes você já vem se preparando para outros concursos de tribunais, aí você bate o olho no concurso para técnico judiciário TRF da 4ª região, aí você toma um susto, né? Direito previdenciário, nossa senhora, direito tributário, eu nunca estudei. É o momento de você estudar. Posso ser muito sincero com você? Esse prazo de 8 semanas é um prazo bem razoável para você conseguir acertar, gabaritar as questões que estão sendo cobradas, ou que melhor, vão ser cobradas nesse concurso. Desde que você organize o seu estudo, desde que você estude de forma correta, você vai conseguir chegar bem preparado ou preparada até o dia da prova. Mas para que isso aconteça, você não pode distribuir o seu tempo de forma igualitária entre todas as disciplinas. Se você nunca estudou previdenciário, se você nunca estudou tributário, você tem que dar um peso maior a essas disciplinas neste momento.
Porque você precisa estudar a teoria, você precisa fazer revisões periódicas para assimilar esse conteúdo até a data da prova e você precisa ainda resolver muitas, eu disse, muitas questões. Então dedique um tempo um pouco maior a essas disciplinas que você tem menos conhecimento, porque você precisa chegar bem preparado em todas elas, e não apenas nessas disciplinas, mas naquelas que você já estuda bastante tempo também, você tem que fazer revisões, porque senão chega no dia da prova e você não se lembra do conteúdo. Vou depois, em outros vídeos, trazer algumas dicas aqui de memorização para você conseguir se lembrar desse conteúdo com muita clareza no dia da prova. Quinto item, técnico ou analista judiciário? Posso ser bem claro? Os dois. Bem, olha só, a minha dica é, você vai se inscrever para os dois cargos se você tem condições realmente de se inscrever para os dois cargos. Se você tem a formação em direito, por exemplo, você vai se inscrever tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de analista. Por quê? Porque as provas serão realizadas em momentos diferentes. Mas talvez sua dúvida não seja essa. Talvez sua dúvida seja, professor, mas e aí? Eu devo focar no cargo de técnico ou eu devo focar no cargo de analista? Olha, se você já vem estudando há mais tempo as disciplinas que estão sendo cobradas no edital para o cargo de analista, eu aconselho que você mantenha o foco no cargo de analista. Porque se preparando para o cargo de analista judiciário da área judiciária, por exemplo, automaticamente você já está se preparando para o cargo de técnico. Talvez a situação se complique um pouquinho, se você, por exemplo, desejar não estudar tributário e previdenciário. Ah, eu quero focar no cargo de analista, mas analista judiciário oficial de justiça. Então já complica um pouquinho, por quê? Porque na preparação para técnico, você estuda previdenciário e tributário. Para analista judiciário da área judiciária, oficial de justiça, melhor, para analista judiciário oficial de justiça, você não precisa estudar tributário ou previdenciário. Então, nesse caso, talvez seja interessante você focar só em analista judiciário, oficial de justiça, e deixar de lado o técnico. Ou então, estudar com foco nas disciplinas de analista oficial de justiça e reservar um tempinho bem pequeno só para ter uma noção básica do tributário e previdenciário, e já que você está lá, fazer o concurso também para técnico. Então, se você já estuda mais tempo para analista, mantenha o foco em analista. Se você percebeu que grande parte do conteúdo do edital você ainda não estudou para o cargo de analista, a minha dica é foco no cargo de técnico, sem deixar de fazer a prova de analista. Porque a gente tem uma perspectiva um pouco diferente. O nível das questões cobradas não varia muito em relação ao FCC, não. O nível é praticamente o mesmo. Entretanto, o conteúdo para analista ele é muito maior. Então, talvez, se você não estudou, por exemplo, nem 50% do conteúdo, talvez você não tenha condições de fechar todo esse conteúdo até a data da prova. Mas pode ter certeza de que, durante as próximas semanas, eu vou trazer algumas dicas muito mais específicas sobre o cargo de técnico ou analista. E antes mesmo de vencer o prazo de inscrição nesse concurso, tá? Então aqui é só uma dica, uma orientação geral com alguns itens que me chamaram a atenção e que eu penso que você tem que parar e analisar com bastante calma. Mas nas próximas semanas nós vamos ter muitas dicas aqui no canal, dicas objetivas e diretas que vão lhe fazer se permitir uma excelente preparação para que você consiga a tão desejada aprovação. Pode contar comigo, porque eu vou te ajudar nesse percurso, tá? Bons estudos para você, a gente se vê em breve. Até mais.